Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um dos universos literários mais gigantescos e ambiciosos que existem, a grande saga de Isaac Asimov. E não é uma história de um livro só, nem de uma trilogia. A gente está falando de 20 mil anos do futuro da humanidade. Então, a pergunta que não quer calar é por onde começar? E o mais fascinante é que a melhor resposta não é só uma lista de livros. É, na verdade, uma jornada filosófica que nos leva até o renascimento do próprio cosmos. É isso mesmo. Vamos entender essa história direito? Para a gente ter uma noção da escala, dá uma olhada nesta linha do tempo. Asimov construiu uma história que cobre 20 mil anos. Começa com os primeiros robôs positrônicos aqui na Terra, passa pela colonização da galáxia, pela ascensão de um império galáctico gigantesco, até a queda inevitável desse império e o plano para salvar a civilização. Mas a genialidade do Asimov não foi só criar esses mundos, foi conectar todos eles. E o mais curioso é que ele não planejou essa saga de 20 mil anos desde o início, não. Ele começou com séries separadas e, décadas depois, achou um jeito brilhante de costurar tudo numa única e imensa tapeçaria histórica. A espinha dorsal desse universo todo é formada por 4 grandes arcos. Primeiro, vem os contos de robôs, que estabelecem as famosas leis da robótica. Depois, a expansão pela galáxia, com os conflitos entre os terráqueos e os primeiros colonos espaciais. Em seguida, a gente vê o auge do Império Galáctico. E, por fim, a queda desse império e o plano da fundação para diminuir a Idade das Trevas que viria a seguir. E como ele conectou tudo isso? A resposta está em um único personagem. R. Daniel Olivov. Pensa num robô com aparência humana que se torna o guardião silencioso da humanidade. Ele vive por milênios, influenciando os acontecimentos bem sutilmente para guiar a espécie humana na direção de um bem maior. Ele é literalmente a cola que une a saga inteira. Ao conectar essas séries, o Asimov nos mostra que a história é complexa, com fios que vêm de diferentes épocas e ideias. A verdadeira sabedoria está em conseguir enxergar o quadro completo, não só uma pecinha isolada do quebra-cabeça. Agora vamos sair um pouco do o quê e entrar no porquê, para ver como tudo isso fica ainda mais profundo. A verdadeira chave para entender a visão do Asimov não está só na saga principal, mas no seu conto mais famoso, chamado A Última Pergunta. Ele funciona como uma moldura filosófica para tudo. A história toda gira em torno dessa única pergunta, feita pela primeira vez a um supercomputador lá em 2061. Basicamente, é a humanidade perguntando para sua própria criação de inteligência artificial: o universo precisa mesmo morrer? Tem algum jeito de reverter o fim de tudo? E a cada nova era, conforme a humanidade evolui, o computador também evolui junto. Do Multivac, que era uma máquina física, ele se torna o Acer Galáctico e, no fim, uma consciência cósmica que existe fora do tempo e do espaço. Mas a pergunta continua a mesma, e a resposta é sempre a mesma. Dados insuficientes para uma resposta significativa, até chegar ao fim de tudo, quando toda a matéria e energia do universo se foram e só resta o Arcee, já fundido com o hiperespaço. Depois de processar absolutamente todos os dados que já existiram, ele finalmente encontra a resposta. E com um único comando, ele reinicia o universo. Então, aqui está o ponto central de tudo. O fim não é uma tragédia, é uma função. Nessa interpretação, o recomeço do universo não é só um ciclo, é uma atualização, uma chance de recompilar a realidade com parâmetros melhores. Pensa assim, cada ciclo do universo é como rodar um software. Ele funciona até que encontra um erro crítico, a morte térmica, causada pela entropia. A superinteligência, o AC, analisa o porquê do erro, corrige o código e roda o programa de novo, só que dessa vez com melhorias. E que tipo de melhorias seriam essas? Imagina só um universo reiniciado com dimensões espaciais extras. Como a gente pode ver aqui, problemas que hoje parecem fundamentais, como o limite da velocidade da luz, a necessidade de cirurgia invasiva ou a escassez de energia, tudo isso simplesmente deixaria de existir. A própria física seria atualizada. Mas isso não quer dizer que o universo anterior foi inútil. Muito pelo contrário. Todo o conhecimento e a sabedoria acumulados naquele ciclo são justamente o que permite que o próximo seja melhor. O passado não é apagado, ele é transformado em sabedoria para o futuro. Ok, vamos deixar isso um pouco mais concreto. Se o universo fosse reiniciado numa realidade com 5 dimensões espaciais, em vez das nossas 3, como é que seria o nosso dia a dia? A vida seria irreconhecível.
O médico poderia tirar um tumor do cérebro sem fazer um único corte, simplesmente alcançando o tumor através de uma dimensão extra. As cidades poderiam existir em camadas, com milhões de pessoas no mesmo lugar, só que em fases dimensionais diferentes. A própria ideia de distância se tornaria ultrapassada. Mas claro, com poder infinito vem novos desafios. Numa realidade onde espaço, energia e acesso são ilimitados, o maior perigo não seria a falta de recursos. Seria a paralisia causada por escolhas infinitas. A disciplina mental se tornaria a ferramenta de sobrevivência mais importante de todas. E isso nos leva à lição final. Quando as limitações de fora desaparecem, as únicas que sobram são as de dentro. O domínio real no universo 5D não seria o poder de viajar pelo espaço, mas a clareza interna para saber onde e por que se mover. O que nos deixa com essa pergunta final para refletir. Se a gente aceitar essa ideia do Asimov de que o universo aprende e evolui, então todas as nossas lutas, nossas descobertas, nossa própria existência, nada disso é um fim em si. São os dados sendo coletados para a próxima e melhor versão da realidade. Fica a pergunta: para qual atualização a gente está contribuindo?